Oi, hoje é a resenha do conto Argumento de Venda, escrito por Philip K. Dick, aqui da sua coletânea Sonhos Elétricos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ele ativou o piloto automático e virou-se momentaneamente do painel de controle para acender um tão necessário cigarro. Suas mãos tremiam, a cabeça boiava, já passava das 6 horas. Sally devia estar furiosa e o jantar já era. A mesma coisa de sempre, o trânsito de dar nos nervos, buzinas irritadiças e motoristas enraivecidos passando, zumbindo por suas pequenas naves, fazendo gestos furiosos, gritando, resmungando. Esse é um trecho ali no começo de Argumento de Venda, escrito por Philip K. Dick, que conta a história desse cidadão aqui que está meio estressado, Ed Morris, que está, claro, querendo chegar logo em casa para sua esposa, a Sally, e poder jantar tranquilamente. Só que, vocês perceberam, né? Ele está numa espécie de engarrafamento, só que não é de carros, é de naves interestelares. Sim, é uma grande confusão. Ele vem de Ganymedes para a Terra e aquela coisa, né? Viajando a milhares de quilômetros por hora. É como se fosse num carro de passeio, viajando a 100 quilômetros por hora e também pegando um trânsito. E uma coisa curiosa que a gente percebe durante todo esse trajeto, que está de saco cheio já o Ed ali, né? Ele tem muita propaganda pelo caminho. Pois é, o tempo todo imagens ou sons de propagandas ficam perturbando ele o tempo todo. E nas peças sonoras ele até consegue se concentrar um pouco, não consegue ouvir, né? Mas as coisas mais visuais, aí não tem jeito, né? O negócio explode na cara dele, ele tem que ver a propaganda, não tem jeito, né? Não há como evitá-las. E ele está com isso já há muito tempo, de saco cheio dessa coisa, ele precisa viver uma vida mais tranquila. Esse trabalho onde ele atua, né, de transportador, não está dando certo, né, porque é uma chuva de propaganda o tempo todo até voltar para a Terra. E o pior, né, quando ele enfim está em solo, o que acontece? Aí ele é atacado por robôs, tipo vendedores, né, que ficam importunando as pessoas pelas ruas. Ou seja, até ele chegar em casa, do trajeto da firma até a casa, muitos robôs vendedores vão ficar importunando ele. E é o que ele diz logo quando chega finalmente em casa para a Sally, né? A gente precisa mudar de vida, precisa ir para outro lugar, né? Temos outras oportunidades, eu andei pesquisando, né? A gente precisa fugir destas propagandas, desses malditos robôs. Ela meio que concorda, né? Fazer o quê, né? Esposa, né? Mas ela também tem uma certa dúvida no ar. Até que toca a campainha e um robô aparece vendendo mais uma coisa. Um robô que se diz ser da empresa iCAD. E ele já vai entrando porque a esposa do Ed abriu, a Sally abriu a porta, ele acha que foi aceito ali, né? E ele está numa situação bem curiosa. Ele não vai arredar o pé dali enquanto não for comprado. Pois é, o serviço que ele está vendendo é ele mesmo, o próprio robô, o iCAD. Mas que mistério é esse? Eu não vou dar mais detalhes porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, algo que se destaca bastante aqui nesse conto do Dick é que esse robô aqui é insuportável, aquele chato ao extremo. E o casal percebe isso na hora, justamente por causa do seu ponto principal de ele estar ali dentro da casa dos dois, né? O seu argumento de venda. Até o título da história, né? Ou seja, ele é um vendedor, ele está se vendendo ali para o casal e tentando provar que ele realmente é útil para todas as questões domésticas. Tanto que ele faz coisas que até assombram, como por exemplo, pequenos spoilers que eu posso dar para vocês, ele pega a mesinha da sala ali e quebra totalmente em pequenos pedaços e diz, olha, se tal acidente acontece aqui dentro do ambiente doméstico, esse tipo de robô aqui, o iCAD, consegue consertar facilmente, sem problemas. Claro que é um argumento que até assusta, e ele faz isso com outros objetos ali da casa. Ele deixa em frangalhos muitas das coisas ali do casal, objetos pessoais e tudo, e sempre dizendo, não, se acontece um tipo de acidente assim, eu consigo consertar plenamente, não se preocupem, claro que eles se preocupam. Aliás, eles não conseguem nem fugir daquela situação tensa, meio perigosa, porque eles estão impedidos de se levantarem ali do sofá, porque ele convenceu, claro, assim que entrou em casa, ao casal sentar no sofá. E meio que é um campo de força que segura os dois ali dentro do sofá. Ou seja, eles não conseguem se levantar de jeito nenhum. Depois de um certo tempo, um outro spoiler que eu posso dar para vocês é que o robô tem uma certa missão, né? Ou seja, ele precisa realizar, concretizar
essa venda ali para o casal, né? Ou seja, ele não vai largar o pé dos dois enquanto eles não disserem, tá bom, eu aceito, vamos assinar o contrato deste serviço, desse robô, lá por uma tal quantia que não é até tão exorbitante. A Sally até faz um pequeno comentário a respeito para com o marido. Na verdade, essa situação aqui do robô se prolonga por vários momentos. Coisa curiosa que sim, é o momento principal aqui do conto, só que ele está no miolo. Mas a gente precisa verificar que, na verdade, essa é a pequena história do Philip K. Dick pode ser dividida em três grandes partes. A primeira, que tem a ver lá com aquelas propagandas. Durante boa parte do comecinho da história, é muito enfatizada as várias propagandas que vão sendo recebidas pelo Ed o tempo todo na sua travessia lá de Ganymedes até a Terra, tanto lá no espaço também como já em Terra pelos robôs vendedores. E o curioso é que vários exemplos que são dados das ofertas que estão sendo feitas pelas propagandas são bastante interessantes e bastante malucas, muito sci-fi mesmo. Talvez só por ali seja uma boa diversão para quem gosta desse gênero literário. Realmente as vendas ali, os produtos a serem vendidos ou os serviços são muito estranhos e você fala, opa, que sociedade maluca que esse pessoal aí vive, né? Aliás, é exatamente por causa disso, né? Na verdade, o Ed está incomodado por causa das propagandas, mas a sociedade que eles vivem realmente é muito moderna, muito sci-fi, high-tech, para ser mais preciso, né? E o que ele quer de descanso, ir para um planeta em outro sistema solar, em outra galáxia, faz com que, na verdade, eles vão até regredir de subsistência, né? Todas aquelas facilidades modernas não vão existir. Na verdade, eles vão estar mais tipo num estágio do nosso aqui do século XX. Quer dizer, a história foi escrita lá em 1954, né? Mas seria algo mais do nosso tempo, né? E por isso que a série talvez fique um pouco em dúvida. Bom, mas essa é a primeira parte lá das vendas, tem essa parte do robô. E a terceira parte, que aí eu não posso dizer exatamente o que acontece, mas digamos que o Ed está meio que realizando os seus desejos. Só que também vale um comentário, a história meio que se perde um pouco. Ela fica maluca, mas por que ele tomou essa atitude estranha? Sempre lembrando, né, ele está num período de estresse por causa das propagandas e depois por causa desse robô impertinente que fica perturbando ali o sossego da sua casa. Mas mesmo assim, é algo que choca bastante, né, quando a gente percebe a atitude que ele toma, meio que para resolver os dois problemas numa tacada só. E você fica pensando, que coisa estranha. E depois quando vem o desfecho da história, você fica mais bestificado ainda. Fala, mas o que aconteceu com esse conto? Tava tão bom essa história do Philip K. Dick, por que ela ficou assim tão amalucada? E o final é tão abrupto que você pensa. Aliás, é o tipo de história que tem esse contexto de saia justa que você, quando está lendo, você fica imaginando finais. Eu, pelo menos, só tenho essa mania. Não sei se vocês também têm, né? De ficar pensando, ah, a solução para isso tudo é tal coisa. Aí você fica pensando e às vezes até torcendo para que isso aconteça. Eu fiquei pensando em vários motivos diferentes que essa situação podia ser resolvida. No final das contas, não passou nem perto do que eu imaginava. Agora, algo curioso é que todos esses textos aqui desta coletânea Sonhos Elétricos, que na verdade virou uma série de TV lá na Amazon Prime Video, tem uma pequena introdução feita pelo roteirista da vez. E o roteirista aqui de Argumentos de Venda, ele comenta até que o próprio autor, o Philip K. Dick, depois, décadas depois de ter escrito a história, ele escreveu em 1954, ele disse, lá por volta de 1978, olha só o que ele disse a respeito desse texto aqui de Argumento de Venda. Eu acho o final realmente deplorável. Então, ao ler o conto, tente imaginá-lo como algo que devia ser escrito. Pois é, o robô até o iCad diz, Senhor, estou aqui para ajudá-lo, que se dane meu argumento de venda, vamos ficar juntos para sempre. Ou seja, isso aqui que o iCad diz aqui é uma fala do autor, anos depois de ter escrito a história, não está aqui dentro do texto. Ou seja, ele se arrependeu um pouco do final que ele escreveu. Olha que coisa curiosa. E a gente realmente tem essa sensação ao terminar a leitura. Realmente, não é uma boa coisa que foi escrita aqui pelo Philip K. Dick. Mas que coisa maluca. E olha que a história estava boa, com dois momentos distintos, como eu coloquei. Primeiro as propagandas, depois esse robô impertinente que invade a vida do Ed e da Sally. Pena que o final, que tem até um caminho que você pode pensar, como eu disse, para várias possibilidades, mas realmente ao que veio
não é satisfatório. Acho que qualquer um que lê essa história pensa num final mais interessante, tanto um final positivo quanto um final negativo. Mas do jeito que ficou, que aliás é até um final aberto, a gente fica, ué, mas que final é esse, Sr. Dick? Enfim, eu espero que essa adaptação aqui lá para a série de TV Sonhos Elétricos seja mais interessante. Aliás, o próprio roteirista aqui comenta que ele fez várias adaptações, cai lá, e sim, parece, e não tem nada a ver pelo jeito também. E sim, algo então curioso a ser visto lá no episódio, me deixou muito curioso mesmo. Preciso ver qual foi essa adaptação aqui para ver se foi bem melhor. Quer dizer, ele próprio aqui, o roteirista, diz que ele foi pelo jeito que o Philip K. Dick pensou a respeito de sua própria história décadas depois. Enfim, para argumento de venda de Philip K. Dick, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. É só o finalzinho que pecou, o resto tá muito bom. E falando em final, semana que vem, na segunda-feira, terminamos mais uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, que é A Arte da Brevidade, de Virginia Woolf. Sim, faremos a resenha do último conto aqui, dessa pequena trinca de 5 contos dessa autora inglesa, que fez bastante história aqui, bem simbólica, interessante, daquelas pura viagem na maionese, ao belo estilo da autora. E claro, semana que vem a gente retorna aqui para Sonhos Elétricos de Philip K. Dick com mais uma história de ficção científica. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já rolaram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E, ufa,